Olá, alunos do 8º ano do Colégio Santa Rita. Vamos retomar nosso assunto de tabela periódica, dando continuidade à nossa atividade que vocês receberam via internet pelo Google Drive. Essa atividade encontra-se também na escola, impressa, caso alguém deseje vir buscá-la. Bem, na última aula nós ficamos na questão 10. Vamos dar continuidade agora a partir da questão de número 11. Diz o seguinte: complete. Letra A. Na tabela periódica, os elementos estão dispostos em ordem crescente de quê? Bem, até a tabela de Mendeleev, que foi a primeira tabela periódica, as tentativas de organização dos elementos eram por ordem crescente de massa atômica. Mas a nossa tabela atual, depois que Henry Moseley refez a lei periódica dos elementos, ele descobriu que a principal característica era o seu número atômico. Então, na nossa tabela atual, os elementos estão em ordem crescente de número atômico. Letra B. Cada fila vertical, ou seja, cada coluna da tabela periódica é chamada de família, Família da tabela periódica. Nós temos 18. Cada fila horizontal, as filas horizontais são chamadas de períodos ou séries, Porque nós temos duas séries em 6º e 7º período da tabela. Letra D, a família 1A, que é a família 1, pessoal. Essa classificação A não existe mais. Então, a família 1, nós encontramos os alcalinos, que são metais, metais alcalinos. E na família 2, nós temos os metais alcalinos terrosos, Então, os dois aqui são elementos metálicos, ok? 12ª, escreva o nome de 10 metais. Bem, pessoal, na nossa tabela periódica nós temos 95 metais. Então, eu vou escrever aqui, fica a critério de vocês em casa também, escrever quais desses 95 você escolhe, Eu vou colocar aqui os mais conhecidos. Vamos lá. A gente conhece muito qual elemento? O ouro, Ouro. O símbolo dele é AU. Outro metal muito conhecido, a prata. O símbolo da prata é AG. Outro metal conhecido, o mercúrio. O símbolo do mercúrio é HG. Outro metal que é muito conhecido, o cobre. O símbolo dele é Cu. Outro metal conhecido, alumínio. O símbolo do alumínio é o Al. Outro metal, vou botar aqueles que fazem parte da nossa Constituição, cálcio. O símbolo dele é o Ca. Nós temos o potássio. O símbolo dele é K. Outro elemento muito conhecido é o magnésio. O símbolo dele é o Mg. Temos o ferro também, O símbolo dele é o Fe. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais um metal conhecido, o zinco. O símbolo dele é o Zn, Então, você tem várias opções, Tem metais com nomes um pouco mais estranhos. O metal mais denso, ósmio. O metal de maior temperatura de fusão, tungstênio, darmstádio. Então, temos muitos metais com nome um pouco assim estranho, porque na tabela periódica os elementos são dispostos
com a simbologia do nome ou do cientista, ou do lugar onde ele viveu, ou de uma característica que esses elementos tenham em destaque, né? Na nossa 13ª questão, diz o seguinte: qual é o único metal líquido? Eu coloquei ele aqui, pessoal, ó. O único metal líquido é o mercúrio. Todos os outros metais, eles são sólidos. Por favor, não existe metal gasoso, certo? Na mesma questão, ele pergunta qual é o único ametal líquido. Já os ametais são encontrados nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, né? Gasoso são 4, sólidos são 11 e líquido só tem 1, que é o bromo. Ok? O símbolo dele é o BR, certo? Então, metal, mercúrio, ametal, o bromo. 14ª. Cite 2 elementos químicos naturais. Pessoal, olha, até o urânio, que tem número atômico 92, apenas 4 elementos não são naturais, que é o tecnécio, promécio, o astato e o frâncio. Todos os outros são naturais. Já a partir do número atômico do urânio, os elementos são todos artificiais, né? Nunca mais encontramos elementos naturais, né? Então, citar 2 elementos naturais, a gente pode colocar um que a gente não listou aqui. Vamos lá, o boro tem símbolo B, e o oxigênio, que o símbolo dele é o O. 15ª. Cite 2 elementos artificiais cisurânicos. Bem, acabei de falar para vocês que o urânio, ele é, como a gente poderia dizer na tabela periódica, um divisor de águas, né? Elementos que têm número atômico igual ou inferior a 92, a maioria são naturais e 4 são artificiais, né? São cisurânicos. Já os que têm número atômico maior do que 92 são chamados de transurânicos. Então, qualquer um dos naturais, eu vou botar aqui o vanádio, o símbolo dele é o V, e lítio, o símbolo dele é Li, né? Os transurânicos, na 16ª, eu vou colocar os conhecidos mais recentemente, né, que foram batizados na tabela periódica. Nós temos o fleróvio, o símbolo dele é o FL, e o livermório, o símbolo dele é LV, ok? 17ª, séries que constituem os elementos de transição interna. Como eu disse para vocês nas aulas, nós temos 2 linhas que ficam fora da tabela periódica, na parte inferior. Ali constitui o 6º e o 7º período da família 3. São chamados de séries, né? As séries dos lantanídeos, essa aqui está no 6º período, e actinídeos, que está no 7º período. Por que elas têm esse nome? Lantanídeos, porque é o nome do primeiro elemento, lantânio, e actinídeos, porque é o nome do primeiro elemento, actínio. 18ª questão. Ametais gasosos. Nós temos 4 ametais gasosos. Nitrogênio, símbolo N. Temos o oxigênio, o símbolo O. Temos o flúor, o símbolo é F, e o cloro, o símbolo é Cl. Esses 2 aqui estão na mesma família, família 17, que é o primeiro e o segundo elemento da família dos halogênios. Nitrogênio é o primeiro elemento da família 15, dá o nome a essa família.
E o oxigênio é o primeiro elemento da família 16. Ele não dá o nome a essa família, a gente chama de família dos calcogênios. 19ª questão. Pela distribuição eletrônica K2L8, M18, N7, este elemento pertence a que família e a que período da tabela periódica? Bem, pessoal, primeiro vamos descobrir qual é o número atômico. O número atômico dele é 28 com 7, 35. Se o número atômico dele é 35 e ele tem 4 camadas na sua distribuição eletrônica, então ele está no 4º período. E o elemento de número atômico 35 é o bromo. Ele pertence à família 17. E como tem 4 distribuições aí, 4 camadas, ele está no 4º período da tabela periódica, certo? Na 20ª questão, diz o seguinte: o metal alcalino de maior número atômico, ou seja, número atômico é o que está mais embaixo, porque a tabela periódica você vai seguindo linha por linha. A primeira linha só tem 2 elementos, então 1, 2. A segunda linha tem 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A terceira linha tem 8 também, 9, 10, e aí assim por diante, ok? Ou 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, à medida que você vai descendo na tabela periódica, o número atômico vai aumentando. Então, o metal alcalino de maior número atômico é o último, se chama frâncio. É o frâncio. O símbolo dele é o Fr. E o elemento que tem menor número atômico dos halogênios, eu falei aqui, ó, é o primeiro elemento, o flúor. O símbolo dele é o F. Bem, pessoal, façam um print aí, né, para a gente poder dar continuidade ao nosso exercício. Bem, na nossa 21ª questão diz o seguinte: suponha um elemento localizado no grupo 13. Grupo 13 é a família do boro. E no 4º período da tabela periódica, então ele tem 4 camadas na distribuição eletrônica. Sem consultar a tabela periódica, responda as seguintes questões. Letra A. Qual a configuração eletrônica desse elemento? Ó, pessoal, acabei de dizer para vocês que ele está no 4º período. Então ele tem a camada K com 2 elétrons, né? L com 8 elétrons. M nós vamos já descobrir. E a camada N. Se ele está na 13ª coluna da tabela periódica, então ele termina com 3 elétrons. Lembrando que a penúltima camada não pode passar de 18 elétrons, né? Porque o máximo é 18. Então está aqui a distribuição eletrônica desse elemento. Letra B. Qual o número atômico do elemento em questão? É só a gente somar, ó. 2 e 8, 10, com 18, 28, 28 com 3, número atômico, 31. Letra C. Qual será o número atômico do elemento localizado no mesmo período e no grupo seguinte a esse elemento? Justifique a sua resposta. Para isso a gente vai precisar da tabela periódica, né? Eu respondo já essa letra C aqui para vocês, ok? 22ª questão. No início do século XIX, a descoberta e o isolamento de diversos elementos químicos tornou-se necessário classificá-los racionalmente para a realização de estudos sistemáticos. Muitas contribuições foram somadas até se chegar à atual classificação periódica dos elementos químicos. Em relação à classificação periódica atual, responda. Na letra C ele quer saber o número atômico do elemento localizado no mesmo período e no grupo seguinte. Então o número atômico será 32, porque os elementos eles constituem a ordem crescente do número atômico. Eu pensei que era para dizer qual é o elemento, né? Bem, na 22ª letra A diz o seguinte: como os elementos são listados sequencialmente na tabela periódica? Acabei de falar aqui para vocês, pessoal, em ordem crescente
de número atômico, certo? Ordem crescente de número atômico. Letra B. Em quais grupos da tabela periódica podem ser encontrados um halogênio? Vamos lá. Então, halogênio, família 17, é a 17ª coluna. Um metal alcalino. Um alcalino, ele está na primeira coluna da tabela periódica. Então, família 1. Um metal alcalino terroso. Alcalino terroso é logo do lado aqui da família dos alcalinos. Família 2. Um calcogênio. Calcogênio é ao lado dos halogênios. Família 16. O primeiro elemento é o oxigênio. E um gás nobre, os gases nobres é família 18. 18ª coluna da tabela periódica. A gente pode chamar também essa família 0, ok? 23ª questão. O bromato de potássio, produto de aplicação controvertido na fabricação de pães, tem como fórmula KBrO3, né? Então vamos lá, 23ª questão. Vou colocar aqui, ó, é o potássio, K. Nós temos o Br, que é o bromo. E temos o O, que é o oxigênio, né? Então tá aí. Qual é o nome de cada um desses elementos? Esses elementos constituem na ordem indicada da fórmula, pertencente a qual família? O potássio, pessoal, ele pertence à família 1. Deixa eu colocar aqui um pouco mais para frente. Então, família 1 é a família do potássio. Li na capa da revista Coisas da França. O oxigênio é família 16, eu acabei de falar aí na questão anterior. Ele é o primeiro elemento dos calcogênios. E o bromo, que o símbolo dele é o Br, ele é da família 17, a família dos halogênios, certo? Ele tem número atômico 35. 24ª questão. Qual a localização na tabela periódica dos elementos? Bário, 56, selênio, 34 e cloro, 17. Bom, essas questões, pessoal, é bom você fazer a distribuição eletrônica para não estar sempre pesquisando na tabela periódica, né? Porque nem sempre eles colocam a tabela periódica completa como fonte de pesquisa, né? Então, se a gente pudesse resolver aqui, ficaria K2, L8, M18, N28. 28 com 28, 56, né? Não pode ficar os 28, a gente substitui por 18, né? O, 10, não pode ficar os 10, a gente substitui por 8, P2. Então, esse elemento está no 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está no 6º período, né? Família, terminou em 2, família 2. Então, ele é um alcalino terroso. O selênio, K2, L8, M18. Quanto nós temos aí? 28, né? N6. Ele é um elemento da família 16, 4º período. Família 16 porque termina com 6 elétrons. 4º período porque tem 4 camadas na sua distribuição. E o cloro? K2, L8, M7.
Se terminou com 7 elétrons, ele é da família 17. 3 camadas, ele está no terceiro período da tabela periódica. 25ª questão. O átomo A tem 128, ou um átomo tem 128 como número de massa e 76 nêutrons. Apresenta X elétrons no seu nível mais externo. O que é nível mais externo? A camada de valência, né? E está localizado no grupo Y da tabela periódica. Qual é o valor de X e de Y? Bem, primeiro nós precisamos descobrir o número atômico, né? O que é número atômico? É justamente o valor da massa menos o número de nêutrons. Então, Z é igual a 128 menos 76. Z é igual a 8 menos 6 é 2, 12 menos 7 é 5, 52, né? Então, ele quer saber quantos elétrons ele tem no seu nível mais externo. A gente vai fazer a distribuição eletrônica. K, 2, L, 8, M, 18. Para 52, faltam 28, 24, né? 24. Não pode ficar os 24, trocamos por 18. Ó, 24 menos 18 é 6. Então, esse elemento tem 6 elétrons no nível mais externo, ou seja, na camada de valência. Então, na camada de valência, ele vai ter 6 elétrons. Então, é o valor de X, né? E ele quer saber qual é a localização desse elemento na tabela periódica. Bem, pessoal, o valor de Y, ele está na família 16, né? Vou botar aqui tudo referente a ele. Família 16, 1, 2, 3, 4, 5, quinto período, ok? Então, está aí a distribuição eletrônica. Eu lembro que esse elemento se chama telúrio, de símbolo Te. Vamos agora concluir o nosso exercício. Bem, para finalizar a nossa aula de hoje, está faltando resolver 4 questões, né? Vamos para a questão de número 27. Um certo elemento X é isóbaro do cálcio. Ó, X, ele é isóbaro do elemento cálcio, que tem número atômico 40, ou número de massa 40 e número atômico 20. São isóbaros. Bem, pessoal, se eles são isóbaros, eles têm o mesmo número de massa, né? Então, o X aqui vai ter massa igual a 40. Aí ele diz o seguinte, e é isótono do potássio. Então, você tem aqui o potássio, o número atômico dele é 19, a massa dele é 41. Desculpa, né? Aí ele diz o seguinte, se ele é isótono, pessoal, então vamos calcular aqui o número de nêutrons. N vai ser igual a 41 menos 19. N é igual 11 menos 9, 2, 3 menos 1, 2, 22, né? Então, se N aqui é 22, N aqui de X vai ser 22 também, ok? Porque eles são isótonos. Ó, esses dois elementos aqui são isótonos. Ele diz o seguinte, qual grupo que esse elemento está na tabela periódica? A gente precisa descobrir o número atômico. Então, o número atômico de X vai ser igual à massa, que é 40, menos o número de nêutrons, que é 22. Então, o número atômico de X vai ser igual a 18, né? Se o número atômico dele é 18, fazendo a distribuição, K2, L8, M8, 18. Se ele termina com 8 elétrons, ele é da família 18, terceiro período. Esse elemento aí, pessoal, é um gás nobre.
é o argônio, né? Se você pesquisar na tabela periódica, o argônio tem número atômico 18. 28ª. O íon do átomo de um determinado elemento é bivalente positivo. Então, ele está dizendo aqui, ó, que um elemento, eu vou colocar aqui um X, por exemplo, ele é um cátion bivalente, mais 2, né? E tem 18 elétrons. Bom, se ele tem 18 elétrons, pessoal, é porque o átomo neutro dele perdeu 2 elétrons para ficar com 18. Então, na realidade, o número atômico dele é 20, né? Então, 20 perde 2, fica com 18. A que família e período da classificação periódica pertence esse elemento? É só fazer a distribuição aqui, pessoal, ó. K2, L8, M10, 10 com 10, 20. Não pode ficar os 10, substituímos por 8, N igual a 2. Então, esse elemento está na família 2, é um alcalino terroso, 1, 2, 3, 4, está no 4º período da tabela periódica. Esse elemento aí, pessoal, ó, cálcio. 29ª questão. Os elementos A, de número atômico X, B, de número atômico X mais 1 e C, de número atômico X mais 2. O que é que a gente entende? Que é uma sequência de números atômicos, né? São números atômicos consecutivos. Pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Se B é um halogênio, ó, pessoal, você tem aí A, B e C. Se B está aqui na família 17, então aqui será a família 16 e aqui será a família 18, porque os números atômicos aí são consecutivos, né? O que é que a gente pode afirmar? A tem 5 elétrons no último nível. Quem está na família 16 tem 6 elétrons na camada de valência. Família 17 tem 7 elétrons e família 18, 8 elétrons, desde que não seja o primeiro elemento, que é o hélio, né? Mas aqui não vai ser, ok? Então ele diz o seguinte: A tem 5 elétrons? Não. A tem 6 elétrons? Sim. E C tem 2 elétrons no último nível? Também. Eu não posso dizer isso não, porque o hélio é um elemento químico que está na primeira linha da tabela periódica. Na primeira linha da tabela periódica só tem 2 elementos. E aqui, se você vai ver aqui, ó, tem uma sequência, certo? Na primeira linha nem tem família 16, nem tem família 17, ok? A é um calcogênio? Verdade, ele é um calcogênio. C é um gás nobre? É verdade. Então, a alternativa correta é letra C. Aqui é um calcogênio e esse daqui é um gás nobre. E a última questão aí, a 30ª, diz o seguinte: utilizando a tabela periódica, identifique o nome. Ó, pessoal, ele quer 6 elementos com a letra A, né? Então, vamos lá aí. Americio, alumínio, astato, argônio, depois eu vou ver se eu lembro, ok? Letra B. Aí fica a critério de vocês, tem vários elementos com a letra A, viu? 5 elementos com a letra B, eu vou colocar aqui alguns. Boro, bromo, berílio, bismuto. Tem outros, ok? Letra C, elementos com a letra F. Vou colocar aqui alguns. Flúor, fósforo, frâncio, fleróvio,
Tem muito mais, ok? Letra D, elementos com com a letra M. Mercúrio, magnésio, mendelévio, tem outros também. Com a letra Z, nós temos o zinco, pessoal. Não são muitos elementos com a letra Z não, viu? Zinco, eu não estou agora me recordando do outro elemento com a letra Z. E com a letra F, um elemento com a letra L, né? Vou botar aqui o livermório. Então, façam uma pesquisa na tabela periódica e procurem encontrar mais elementos com as iniciais dessas letras aí, ok? Aí já é a tabela periódica é usada como fonte de pesquisa. Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a resolução dessas questões. Qualquer dúvida é só me procurar pelo WhatsApp, pelo Instagram, quem tem, ou então pelas plataformas que estão disponíveis aí para vocês. Um grande abraço da Tia Vi e até a próxima aula.